Vamos estudar alguns pontos notáveis de um triângulo, nomeadamente o circuncentro, o incentro, o ortocentro e o baricentro. Vamos ainda ver algumas propriedades destes pontos. Começamos por ver como é que encontramos o circuncentro de um triângulo e depois analisemos algumas propriedades deste ponto. Para começar, começamos por desenhar um triângulo à nossa escolha. Eu vou ainda pôr aqui a amplitude de cada ângulo do triângulo. Portanto, no ângulo de vértice A, a amplitude é 49,4. No ângulo ACB, a amplitude era 65,69 e a amplitude do ângulo CBA era 64,91. Vamos colocar aqui os nossos dados de uma forma mais visível para depois então passarmos ao nosso circuncentro. Colocando aqui os ângulos bem visíveis e os vértices mais bem arrumadinhos. Passamos então agora ao cálculo do circuncentro. Então, o circuncentro é o quê? É o ponto de interseção das mediatrizes de cada um dos lados do triângulo. Portanto, neste caso, o nosso triângulo, como tem 3 lados, irá ter 3 mediatrizes. Portanto, o circuncentro será o ponto de interseção dessas 3 mediatrizes. No papel, para calcular as mediatrizes, já vimos na semana anterior como é que se faria. Compasso, auxiliar-nos, encontraríamos a mediatriz. Aqui neste programa, que é o GeoGebra, temos aqui a opção logo que nos dá a mediatriz de cada lado. Portanto, a mediatriz do lado AB seria esta, a mediatriz do lado AC seria esta e a mediatriz do lado BC seria esta. Assim, o nosso ponto procurado, ou seja, o circuncentro, seria aqui o ponto de interseção das 3 mediatrizes que está marcado pelo ponto D. Agora, o que é que acontece se, em vez de termos um triângulo acutângulo, ou seja, um triângulo que tem os ângulos todos agudos, tivermos, por exemplo, um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo com ângulo reto. Vamos mexer aqui este vértice e vamos tentar pôr o ângulo no vértice C com 90 graus. É um pouco complicado com o rato, mas uma aproximação seria esta. Ou seja, o ângulo no vértice C tinha de amplitude 90,01 graus. Podemos ver que o nosso circuncentro está sobre o lado oposto a este ângulo. Portanto, quando nós temos um ângulo reto no triângulo, ou seja, quando temos um triângulo retângulo, o circuncentro vai sempre localizar no lado oposto ao ângulo reto. Então, e se agora, em vez de termos um triângulo retângulo, tivéssemos um triângulo obtusângulo? Vamos aqui aumentar a amplitude do ângulo em si e o que é que verificamos? Verificamos que o nosso circuncentro pertence ao exterior do triângulo. Portanto, assim, podemos tirar 3 conclusões. Se o nosso triângulo for acutângulo, o nosso circuncentro está no interior desse triângulo. Se o nosso triângulo for retângulo, o nosso circuncentro estará sobre o lado oposto ao ângulo reto. Se o nosso triângulo for obtusângulo, o nosso circuncentro está localizado no exterior do nosso triângulo. Como o ponto D pertence às 3 mediatrizes, e o que é que significa pertencer às 3 mediatrizes? Significa que, por exemplo, em relação ao facto de pertencer à mediatriz do lado BC, significa que o ponto D está à mesma distância do C e do B. Mas por pertencer à mediatriz do lado AB, então também significa que a distância do A ao D é igual à distância do B ao D. E assim sucessivamente para a distância do D ao C ao D ao A. Podemos, então, até aqui provar isto. Vamos calcular a distância do D ao A, do D ao C e do D ao B. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o nosso circuncentro é o ponto que está exatamente à mesma distância dos 3 vértices do triângulo.
Assim, podemos traçar uma circunferência com centro no circuncentro, neste ponto D, e com raio DB, DA, DC. É igual. E o que é que vamos verificar? Que a nossa circunferência vai passar pelos 3 vértices do triângulo. Se o nosso triângulo for retângulo, a mesma propriedade se verifica, ou seja, a nossa circunferência continuará a passar pelos 3 vértices e o mesmo se verifica se o nosso triângulo for obtusângulo. Estudemos agora o incentro. Para isso, vamos começar por construir outra vez um triângulo, à nossa escolha. Medir as amplitudes dos ângulos deste triângulo, dos ângulos internos deste triângulo. Organizar estes dados um pouco melhor. Portanto, não me interessa o nome do ângulo, só me interessa o valor para provar de que tipo de triângulo se trata. E agora só aqui arrumar os vértices. Pronto, estamos outra vez perante um triângulo acutângulo. E vamos cá ver como é que encontramos o incentro. Então, o incentro é o ponto de interseção das bissetrizes do triângulo. Assim, o que é uma bissetriz? É uma semirreta com a origem num dos vértices do triângulo que divide o ângulo desse vértice em 2 ângulos geometricamente iguais. Como é que encontramos ou desenhamos a bissetriz de um ângulo? Isso aprendemos na semana passada, vimos na semana passada como é que se fazia. Portanto, aqui, novamente tenho a minha vida mais facilitada e basta-me dizer qual é o ângulo em que eu quero a bissetriz e ele traça-me a reta de suporte da bissetriz. Atenção que estas retas que estão aqui a aparecer não são as bissetrizes, porque a bissetriz é uma semirreta com origem no vértice. Portanto, se nós quiséssemos desenhar as bissetrizes, começamos por dizer que era esta reta, por exemplo, assim. Esta, aqui. E esta é aqui. Vamos fazer aqui uma pequena ajuste e vamos tirar, desculpem, vamos esconder as retas de suporte. Portanto, aqui a reta de suporte vamos escondê-la, esta reta de suporte vamos escondê-la e esta reta de suporte vamos escondê-la. Também podemos esconder estes pontos, não nos irão fazer falta e poderão desconfundir. E pronto. Então, cá temos as nossas 3 bissetrizes. Então, o incentro é o ponto de interseção destas 3 bissetrizes, ou seja, seria este pontito representado com a letra K. O que é que nós sabemos? Então, vamos cá ver. Como o K pertence à bissetriz do ângulo E, ou seja, do ângulo FEG, nós sabemos que o K está à mesma distância do lado FE e à mesma distância do lado GE. Como o K pertence à bissetriz do ângulo EGF, então o K está à mesma distância do lado EG e à mesma distância do lado FE. Como o K também pertence à bissetriz do ângulo GFE, então o K também está à mesma distância de GF do que de EF. Assim, o nosso K, ou seja, o incentro, é o ponto do triângulo que se encontra à mesma distância de todos os lados do triângulo.
Vamos analisar se o nosso triângulo, em vez de ser acutângulo, fosse, por exemplo, retângulo. O que é que acontecia ao nosso incentro? Então, tentar pôr aqui um ângulo reto, já passei. Isto com o rato é um bocado complicado. Uma aproximação. O que é que acontece? O nosso incentro continua no interior do triângulo. Se o nosso triângulo fosse obtusângulo, ou seja, com ângulo maior de 90, com uma amplitude maior que 90 graus, o que é que acontece? O nosso incentro continuaria no interior do triângulo. Assim, o que é que podemos concluir? Que o incentro é sempre um ponto que se encontra no interior do triângulo, independentemente do tipo de triângulo que seja, acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Agora, como o K está à mesma distância dos três lados, eu vou conseguir desenhar uma circunferência de centro K que seja tangente aos três lados. Para isso, primeiro precisamos de desenhar aqui a reta que passa em K e que é perpendicular a um dos lados. Portanto, passa aqui em K, por exemplo, perpendicular ao lado EF. Deixem-me mudar a cor para não nos confundirmos. Vamos pôr aqui esta cor. Está aqui. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos uma circunferência de centro K e raio K, este pontinho aqui, que é a interseção da nossa reta perpendicular e do respectivo lado. Portanto, KL. Então, esta circunferência, com este raio, é tangente aos três lados do triângulo. Portanto, diz que esta circunferência está inscrita no interior, inscrita do nosso triângulo, independentemente dele ser um triângulo retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Vejamos agora como é que se encontra o ortocentro de um triângulo. Começamos novamente por construir um triângulo à nossa escolha. Medir as amplitudes de cada ângulo interno deste triângulo. Depois, pôr os nossos dados com outra aparência. E mais arrumadinhos. E passemos à localização do ortocentro. Então, o que é o ortocentro? O ortocentro é o ponto de interseção das retas de suporte das alturas do triângulo. O que é que isto quer dizer? A altura de um triângulo é um segmento reto que se encontra, é um segmento reta, pode estar no interior do triângulo ou não, ok? As retas de suporte são retas onde essas alturas estão localizadas, ou seja, estão sobre essas retas. Como é que nós vamos calcular as tais retas de suporte das alturas do triângulo? Então, temos que encontrar a reta que passa em cada um dos vértices do triângulo e é perpendicular ao lado oposto desse vértice. Portanto, como é que vocês fariam no papel? Neste programa é fácil, tem a aplicação, mas no papel o que é que teriam que fazer? Teriam que encostar a régua, por exemplo, ao lado MN. A seguir, tinham que colocar o esquadro encostado à régua de forma a que formasse um ângulo de 90 graus. Depois, deslizavam o esquadro de modo a que desenhassem uma reta que passasse no ponto O e que fosse perpendicular ao lado MN. Então, agora, quero uma reta que passa neste ponto e é perpendicular a este lado. Depois, quero que passe neste ponto, perpendicular a este. E passe neste ponto, perpendicular a este. Portanto, o nosso ortocentro é aquele pontinho ali, que é o pontinho de interseção das três retas de suporte
da altura, que está representado pela letra P. Vejamos agora se o nosso triângulo não fosse acutângulo, mas, por exemplo, se fosse um triângulo retângulo, o que é que aconteceria? O nosso ortocentro coincidia com o vértice que tem o ângulo reto. Se o nosso triângulo fosse obtusângulo, o nosso ortocentro iria estar no exterior do triângulo, ou seja, no exterior. Portanto, o ângulo reto, o ortocentro coincide com o vértice onde está o ângulo reto, e se for um triângulo acutângulo, o nosso ortocentro encontra-se no interior do nosso triângulo. Vejamos agora como é que podemos encontrar o baricentro de um triângulo. Começamos por construir mais uma vez um triângulo à nossa escolha, a medir as amplitudes dos ângulos internos deste triângulo e depois colocar a informação de uma forma mais apresentável e legível. E pronto. E começamos então por estudar o nosso baricentro. Então, como é que encontramos o baricentro? O baricentro é o ponto de interseção das medianas de um triângulo. O que é uma mediana? Uma mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Portanto, vamos começar por encontrar os pontos médios de cada um destes lados. Então, o ponto médio de Q a R é o T, o ponto médio do Q ao S é o U e o ponto médio do S ao R é o V. É assim, a mediana de vértice C será o segmento reta ST. A mediana de vértice Q será o segmento reta QV e a mediana do vértice R será o segmento reta RU. Assim, o nosso baricentro é o ponto de interseção destes três segmentos da reta, ou seja, destas três medianas, que neste caso está representado pela letra W. O baricentro tem várias propriedades importantes. Primeira propriedade. Suponhamos que eu queria pendurar este triângulo de forma a que ele ficasse equilibrado, ou seja, na horizontal. A minha questão é, onde é que eu iria atar o fiozinho para pendurar o nosso triângulo? Ou seja, em que ponto do triângulo o nosso fio iria estar preso. E então, o único ponto no triângulo que verifica as condições que eu pretendo, ou seja, que mantenha o triângulo na horizontal, é o nosso baricentro. Portanto, o baricentro também é chamado o centro de massa ou o centroide do triângulo, ou seja, é o ponto em que nós podemos pendurar por um fio ou pousar num ponto e o nosso triângulo ficará equilibrado. Mais características do baricentro. O baricentro divide sempre cada mediana em dois segmentos de reta. Por exemplo, o baricentro W divide a mediana RU no segmento de reta UW e no segmento de reta WR. Só que existe uma particularidade entre estes dois segmentos, que é o comprimento do segmento WR, por exemplo, é o dobro do comprimento do segmento WU. Assim como o segmento de reta QW é o dobro do comprimento do segmento de reta WV. Também, o comprimento do segmento de reta SW também é o dobro do comprimento do segmento de reta WT. Podemos ver aqui que o programa
apesar que poderá não dar valores certos, porque este programa utiliza valores arredondados, portanto, perde-se algum rigor nos cálculos. E 1,35 vezes 2 daria 2,70 e não 2,71. O que acontece é que este valor está arredondado e o valor exato multiplicado por 2, depois arredondado, vai dar 2,71. Portanto, o pedaço menor é sempre metade do pedaço maior, ou seja, o segmento reta menor é sempre metade do segmento reta maior. Portanto, o nosso baricentro divide a nossa mediana em dois pedaços, em que um desses pedaços desse segmento reta mede 2/3 do total da mediana e o segmento reta mais pequeno mede 1/3 do total do comprimento da mediana. E o segmento reta médio, em que a mediana foi partida, ou seja, o maior, é sempre 2 vezes o comprimento do segmento reta mais pequeno. Outra propriedade aqui do nosso baricentro. Nós sabemos que uma mediana divide sempre um triângulo em dois triângulos semelhantes. O que é isto de triângulos semelhantes? São triângulos que têm os lados geometricamente iguais e os lados diretamente proporcionais entre eles. Neste caso, o nosso baricentro, ou seja, as nossas três medianas, vão dividir o nosso triângulo em 6 triângulos semelhantes. Ou seja, 6 triângulos que têm os ângulos todos iguais, geometricamente iguais, e os lados diretamente proporcionais entre eles. Analisemos agora o que é que acontece ao baricentro se o nosso triângulo, em vez de ser acutângulo, fosse um triângulo retângulo. Já passei ali pelo ângulo reto. Mais um bocadinho. Mais ou menos. E o que é que acontece? O nosso baricentro continua no interior do triângulo. Se o nosso triângulo fosse obtusângulo, o nosso baricentro continuaria também no interior do triângulo. Portanto, o baricentro é um ponto que pertence sempre ao interior do triângulo. Espero que tenha podido ajudar-vos a perceber um pouco melhor as propriedades e a construção destes 4 pontos notáveis. E até à próxima.